Tá todo nada aí. Boa tarde, pessoal. É isso aí, camarada. Boa tarde a todos e a todas aí. É isso aí. Queria estar convidando aqui para fazer parte da mesa aqui para dar início aos trabalhos o companheiro Zé Carlos Negão da São José, executiva do Sindicato Motorista. E convidar também o camarada Gregório Posto, presidente do CMTC Clube. Daqui a pouco também vai estar presente aqui com nós o presidente estadual do PCdoB. Oi, sou dois. Até porque o nosso companheiro deputado Alcides Amazonas, que acabou de tomar posse do mandato dele aqui na Assembleia Legislativa, vai estar dando uma palavrinha para vocês aí, tá? Vai ter alguns informes aí que eu vou abrir com o Zé Carlos Negão para dar um informe sobre o sindicato e campanha salarial. Tem uma pequena mudança aqui, o Negão quer falar primeiro sobre o congresso do partido. Boa noite. Eu não estou querendo falar nem antes, nem depois, nem vou falar do Congresso do Partido. Nós só estamos fazendo uma plenária festiva. O Zé vai dar os informes sobre o sindicato. Nós estamos aqui para sacanear o Perninha. Nosso papel é sacanear o Perninha. É porque nós estamos numa batalha tremenda, depois vai explicar porque nós estamos numa disputa aí, queremos dois na executiva, né? Como o Zé fala mais do que o homem da cobra, agora vamos ver o segundo da executiva aqui, se ele consegue falar direitinho com o menino aí, né? Mas a ideia aqui é sacanear o Perninha, ele pode sacanear o mandato, vamos ver se ele se vira bem aí como caboclo da executiva. Companheiros e companheiras, a ideia da plenária aqui, na questão mais política, é que a gente retome a discussão uma vez por mês, a gente fazer uma plenária dessa, reunir a direção de 15 em 15 dias, acertar a plenária. E hoje, em particular, né, a ideia é que as outras também será festiva, mas hoje fazer como a gente sempre faz, um churrasquinho, uma cervejinha e tal. Mas hoje o patrocínio é do deputado, espero que as outras também sejam, né? A gente sejam. Um grande orgulho, né? Com a categoria que elege um peão na roda aí para vereador, depois chega perto de eleger para deputado, depois a sorte nos ajuda, né, mano? E o caboclo toma pó, depois eu deixar essas coisas para ele colocar. E nós também estamos no ano do Congresso. Como ainda não definiu as regras, as coisas todas, tal, não sei o quê, então a gente vai deixar essa questão do Congresso para a gente discutir no dia 13, que o Zé Carlos Negão depois vai explicar que ele fez um convite especial para algumas pessoas e o pessoal confirmou que está querendo atropelar o movimento. Então a ideia hoje, companheiros e companheiras, é isso. Dá início e se preparem. E a próxima é dia 13 do mês que vem. Então não esperem que a gente vai chamar vocês, tá? Espero que vocês chamem outros, tá certo? Porque nós estamos aí no dia 13, nós vamos estar mais perto da eleição do sindicato. É bom que esse salão esteja lotado. Aí depois nós vemos com o deputado aí se ele consegue segurar a onda, né? E se ele não segurar, a gente inteira aqui o restante. Então é isso, companheiros. Vamos à Assembleia da Sacanagem com o Perninha. Um abraço. Não é sacanagem nenhuma, não. Acho que é assim.
É só com a participação que você vai aprendendo da experiência desse time que tem aqui, né? E de vocês aí com nós juntos. Queria estar passando a palavra aqui para o nosso camarada, o nosso deputado Alcides Amazonas. O Gregório tá sacaneando mesmo, viu? Agora quando eu passar aqui pro camarada, que vai convidar os camaradas da Bahia, da CTB Bahia aqui pra mesa. Ô, companheiros, não tem plenária de sacanagem, porra nenhuma. Não tem isso, não. Aqui é plenária séria. Aqui nós discutimos assuntos sérios, descontraindo, mas não tem sacanagem. Queria pedir pro companheiro Adilson. Adilson é o presidente da CTB Bahia, viu, gente? Deu uma salva de palmas aqui, o companheiro Adilson, vem aqui pra mesa. O companheiro Nivaldo Santana, que nossa categoria conhece muito, vem aqui também pra mesa. O companheiro Nivaldo é o vice-presidente da CTB Nacional. Nós fizemos aqui uma conversa aí no Perninha, que antes dos companheiros fazerem uma saudação, a gente vai pedir os companheiros fazerem uma saudação, e nós vamos deixar essa questão sindical para tratar no final, para passar os informes da questão sindical. Então a ideia é que os companheiros que façam uma saudação e depois o Amazonas fale um pouco, porque qual que é o motivo dessa plenária, companheiro? Tem 3 pontos. A questão do nosso congresso do partido, a eleição do sindicato e a campanha salarial que está junto, emendada. E a nossa relação com o mandato do companheiro Amazonas, que assumiu como deputado estadual. E é um mandato de campanha. Então, nós vamos montar uma agenda de garagem e tudo mais. Então é esse o motivo dessa plenária aqui. Então a ideia é que a gente deixe a questão sindical para o final, porque aí a gente trata da questão da eleição e da campanha salarial. Tudo bem, pessoal? E aí a gente abre para os companheiros fazer uma saudação antes e depois a gente pega no final. O pessoal faz uma saudação, depois do Amazonas e a gente arrepia. E é com muita alegria que a gente tem aqui o companheiro Adilson aqui, nosso futuro presidente da CTB Nacional aqui, viu? Já tem campanha. Beleza, Zé Carlos? Tá acordado aqui, o Zé tá derrubando mais. Então eu vou passar aqui pro Nivaldo Santana fazer uma saudação aqui para vocês, camaradas. Depois eu passo pro companheiro Adilson aqui também. Boa noite, companheiras, companheiros. Eu vou ser bastante breve, quero cumprimentar aqui toda a mesa e dizer que nós estamos fazendo uma série de reuniões para debater o 3º Congresso Nacional da CTB, que vai ser realizado de 22 a 24 de agosto, aqui do lado, no Anhembi. E o nosso Congresso vai atualizar a nossa proposta de defesa dos direitos dos trabalhadores, da democracia, de defesa de aprofundamento das mudanças progressistas em curso no nosso país. Mas a principal razão da minha vinda aqui é que vai falar aqui para vocês daqui a pouco. Nós estamos fazendo um congresso com muita unidade, envolvendo trabalhadores de diferentes categorias, e a principal novidade é que nós vamos eleger um novo presidente da CTB Nacional, indicado pelo Wagner Gomes, que é o presidente atual, que todos vocês conhecem, que foi presidente dos metroviários. O Wagner indicou a Adilson, que é o presidente da CTB da Bahia, para ser presidente, e o nome do Adilson foi aprovado por unanimidade por todas as forças que compõem a CTB. Então a minha fala é mais para pedir para vocês que tenham o maior núcleo de base da CTB no estado de São Paulo, para a gente começar a compartilhar a nossa militância sindical com o novo presidente aqui, o futuro presidente da CTB, o Adilson. Então eu vou deixar, era mais isso, uma mensagem breve, e um abraço para todos e boa Assembleia. É isso aí, Nivaldo. Valeu pela presença. E aí eu vou estar passando aqui a palavra pro
Adilson aí da Bahia, fazer suas saudações. E com essa novidade boa, né? O companheiro Adilson aí vai estar à frente da CTB Nacional. É um quadro importante do partido e da CTB. Queria dar de imediato meus parabéns para você, Adilson. Dá suas saudações aí para falar. Pessoal, assim, quebrando aqui o nosso protocolozinho, é que assim, a CTB Bahia, como a CTB do Rio Grande do Sul, é motivo de muito orgulho. Só para vocês se localizarem, aonde a CUT não, que é a nossa central sindical do país, na Bahia para mais perto. Nós dirigimos bancários, o Diaba 4, lá nós... E esse time da Bahia, comandado pelo Adilson e a direção de Wagner Gomes, junto com os companheiros aqui, a CTB Bahia e a CTB do Rio Grande do Sul. Aliás, nós temos um companheiro lá de Caxias do Sul, que é deputado federal, Assis, fruto do movimento sindical. E isso nos coloca no desafio para ter em São Paulo a força do sindicato, na cidade de São Paulo, a força do Sindicato Bahia e do Rio Grande do Sul. Então, gente que agradece aqui a presença do Adilson, isso mostra a força do sindicalismo nosso nacional. Por isso que eu fiz questão de fazer essa apresentação aqui. Adilson, obrigado. Boa noite a todos e todas. Quero saudar aqui o companheiro Perninha, Zé Carlos Negrão, nosso deputado Amazonas, companheiro Nivaldo, companheiro Gregório. Dizer para vocês que eu fico lisonjeado aqui com as palavras e tenho plena convicção de que o nascimento da CTB serviu para que a gente pudesse construir uma nova história. E eu penso que a repercussão de tudo aquilo que vem sendo construído de forma coletiva tem o reconhecimento do papel que cada uma de vocês tem jogado na construção desse projeto. E eu fico muito feliz por estar participando de um encontro que, sem sombra de dúvidas, do ponto de vista de um núcleo sindical de base, esse espaço aqui representa o que há de mais unitário, mais vibrante e mais bonito. Esse núcleo de base, para nós, é um exemplo, porque são poucas as categorias que a gente consegue reunir um coletivo como esse aqui, que vem aqui buscar tomar partido com a vida sindical, com a luta social, mas sobretudo também sintonizar com esse novo ambiente, de forma a permitir que nós tenhamos um olhar criterioso, mas que a gente também possa extrair lições e sobretudo compreender que hoje, mais do que nunca, o movimento sindical cumpre um papel estratégico na medida que ocupa um espaço importante na disputa dos espaços de poder, mas que também caminha para ocupar espaços importantes e estratégicos na luta institucional. É por isso que para nós não há contradição fazer bem o trabalho sindical, convergindo para a nossa sociedade de cada vez mais ocuparmos espaço na luta institucional. É necessário que a gente possa compreender que, ao comemorar, e assim tem feito o Partido dos Trabalhadores, 10 anos no poder, nós temos plena convicção de que nós somos parte dessa história e que num espaço curto de tempo nós devemos passar a discutir desse espaço quantos Lula sairão, quantas Dilma sairão da base da CTB, porque pressupõe um movimento sindical sintonizado na defesa da sua autonomia, não somente fazer a luta economicista, mas sobretudo fazer a luta política. Os sindicatos hoje podem cumprir um papel estratégico na disputa do poder político. Eu penso que a CTB tem clareza, tem convicção e tem uma plataforma que dá sustentação. Se a gente conseguir aplicar bem aquilo que nós desenhamos nos encontros realizados a partir de um esforço nacional que culminou numa reunião no Pacaembu, na segunda Conclate, que é uma plataforma que coloca para o governo uma grande responsabilidade, que eu penso
penso que nesse particular, no campo da disputa, nós temos que cada vez mais fortalecer as nossas bandeiras. As bandeiras da classe trabalhadora, com certeza, não são bandeiras corporativas, são bandeiras que o governo, ao enxergar, pode dar uma alavancada, porque eu penso que ao comemorar esses 2 anos, nós temos uma motivação a mais para dar uma arrancada necessária para avançar no processo de transição e abrir perspectiva para a construção de um novo projeto de desenvolvimento que leve em consideração que na luta, na centralidade da luta operária, compete o governo no estágio de desenvolvimento ter uma política que valorize o trabalho e o trabalhador. Portanto, o convite ao Congresso da CTB, com certeza, deve ter um sentimento muito forte dentro de cada um de vocês, porque nós queremos fazer um congresso para fazer um balanço dos nossos 5 anos, que é um balanço vitorioso, mas preparar, planejar de forma estratégica qual será o futuro próximo da CTB, que passa evidentemente por uma efervescência no movimento sindical, no sentido de fazer com que a gente possa efetivamente promover as transformações, que elas são transformações necessárias para fortalecer a classe trabalhadora, mas influenciar na disputa política, no sentido de promover uma mudança nos meios de comunicação. É necessário compreender o quanto é importante e estratégico a reforma política, o quanto é estratégico a reforma do judiciário, e assim contribuir para que a presidenta Dilma possa se fortalecer cada vez mais e assim ajudar na construção de um Brasil justo e soberano. A luta até a vitória. Parabéns, sucesso para essa empreitada. É isso aí, camarada Edilson. É de parabéns aí, sabe as palavras aí para a categoria. Eu vou passar aqui eu ia passar pro Amazonas, mas o Zé Carlos do sacanear, né, o Gregório, eu vou passar aqui pro Zé Carlos Negão dar um informe sobre o sindicato, viu? Essa mesa aqui tá complicada, ainda botaram um litro de cachaça aqui. O Jonas está ali babando ali embaixo. Daqui a pouco ele vai atacar a mesa aqui. Bom, pessoal, é assim. Essa plenária nossa aqui, nós paramos de fazer essas plenárias no ano passado. E a gente continuou fazendo as nossas reuniões. Então tem uma direção lá na Leste, tem a direção garagem por garagem, e tem a nossa direção geral, que hoje é eu, Terrinha, e o Gregório aqui que está tocando a direção geral, que unifica toda a cidade. E a decisão nossa é que pelo menos uma vez por mês nós falamos aqui para passar fora. Porque nós nos reunimos lá em São Miguel, reunimos aqui, mas às vezes a informação não chega para o coletivo. Então nós pedimos para trazer, principalmente os companheiros da direção. Lógico, eu sabia, não daria para trazer toda a militância aqui hoje, mas que venha a direção para que passe a entender o que está acontecendo no processo, na campanha salarial, no processo eleitoral, para que a gente tenha uma mesma opinião, uma mesma informação, para que a informação não chegue atravessada. Uma das questões é que esse fórum, o Fórum dos Comunistas da categoria, é quem vai tomar as decisões. Então essa conversa, porque como estou tocando a eleição do sindicato junto com a campanha salarial, que no nosso entendimento é um prejuízo, então nós vamos na eleição do sindicato, nós queremos tratar depois que terminar a campanha salarial. Será o fórum do partido, porque precisa ter intenção na base. Então essa é uma discussão. Então, como vocês vêm acompanhando, nós conversamos com o presidente Jorge, falamos para ele, o interesse nosso, o interesse dos classistas é tocar a campanha salarial. Por isso aquele avanço desenfreado do companheiro Novembro de sair candidato a presidente e visitar as garagens, nós não concordamos com aquilo. Não teve concordância nossa. Não era contra o companheiro Novembro, tesoureiro do nosso sindicato, tem todo o direito de fazer a disputa da categoria, mas nós entendemos que primeiro precisa fazer uma campanha salarial. Primeiro precisa aproveitar esse momento. A nossa chegada nesse sindicato, nós conseguimos trazer algumas
a nossa contribuição desse sindicato foi decisiva para trazer esse sindicato. Esse nosso sindicato hoje, que vivia nas páginas policiais, hoje está disputando no campo político. Então nós estamos dizendo o quê? Aproveitar esse momento que nós temos a Nádia na prefeitura, nós temos na prefeitura o Haddad, que é o prefeito nosso, para fazer uma boa campanha salarial para justificar esse time na diretoria, porque nós temos a preocupação dos classistas não é com o cargo, é com os trabalhadores. E se isso é isso, primeiro nós precisamos fazer uma boa campanha salarial. A gente entendeu isso, falou, olha, tentou conversar com o 90, ele não aceitou, então disse, você não é mais o candidato aqui. O candidato aqui agora sou eu. Então é isso que está se dando. E nós vamos deixar a candidatura de lado e tocar a campanha salarial. Porque nós temos o seguinte entendimento: essa categoria teve ganhos quando nós estivemos nessa prefeitura, junto com a Irondina, junto com a Marta. E eu estava falando com o Beto ali. A grande esperança dessa categoria é fazer uma boa campanha salarial, porque o Haddad é prefeito dessa cidade. Essa cidade elegeu um vereador, essa categoria elegeu um vereador. O Vavá é eleito nessa categoria, não é da nossa força política, e nós não vamos fazer com o Vavá a mesma coisa que foi feita com o Amazonas. A política nossa é o contrário. Se depender de nós vamos ajudar para que ele faça um bom mandato e a categoria tenha ganho. Essa categoria tem um deputado estadual, tem um prefeito, tem uma direita. Então, é um grande momento para a gente fazer uma boa campanha salarial. Então, é essa unidade que os classistas estão defendendo na categoria. Para aproveitar, segunda-feira agora, o secretário de transporte vai estar dentro do nosso sindicato para debater com a gente a questão dos corredores. Nós vamos estar lá para dizer assim, olha, nós sabemos que o modelo dos corredores é o mesmo modelo de Curitiba. A cobrança é do lado de fora do ônibus, é sem cobrador dentro do ônibus. O modelo é esse, não há o que esconder. E eu já falei isso lá para ele, lá na secretaria. Mas nós temos uma lei aqui que foi feita pelo nosso companheiro, pelo nosso partido, o Companheiro Amazonas, que garante o emprego dos cobradores. E não há como fazer a discussão sem também discutir o emprego dos companheiros e das companheiras cobradoras que estão nessa categoria. Esse é o nosso debate junto ao prefeito. Então, essa assembleia, essa reunião nossa aqui é para passar essa orientação para o nosso time dentro das garagens. A nossa maior preocupação agora é com a campanha salarial. Resolvida a campanha salarial, vamos fazer eleição do sindicato. Então é essa orientação, companheirada, que nós estamos passando aqui para vocês. Porque há condições de nós fazermos uma boa campanha salarial. Mobilizar essa categoria, deixar ponto de bala para fazer uma grande campanha salarial. Tenho certeza que nós vamos sair vitoriosos dessa campanha. Nós, inclusive, estamos dizendo o seguinte: tem um time aqui que está discutindo a eleição do sindicato. Mas não é assim, ó, Perninha já é o secretário lá, o Zé Carlos já está lá, no PCdoB não é assim. Esse time vai reunir e dizer assim, como é que é essa conversa aqui? Vai votar aqui, se for Perninha, será o Perninha. Se for o Zé Carlos, será o Zé Carlos. Aqui não tem canetada do Gregório, não tem canetada de ninguém. Tem o Gomes aqui, tem várias lideranças, nós vamos discutir no time do PCdoB. Sempre foi assim e vai ser assim. É nesse time que nós vamos debater. Dia 13 agora, nós convidamos o nosso secretário nacional do PCdoB, vai estar aqui. Eu quero trazer o presidente Jorge aqui. Nós queremos que o presidente Jorge venha aqui para reafirmar os compromissos com esse time. Porque, diga de passagem, também, o presidente Jorge, com a gente, cumpriu com todos os compromissos. É claro que tem que fazer muito por essa categoria, mas entre Jorge e 90, não é não? Não é não, gente? Estamos felizes com isso? Claro que não. Claro que não. Quem dera se o presidente desse sindicato, dessa chapa, fosse nosso. Nós não conseguimos construir essa força nesse período.
que isso nos sirva de lição para a próxima, para que nós chegamos numa situação dessa, que não é, porque o nosso time cresceu, uma grande chance de dobrarmos. O que é que nós estamos exigindo? Queremos chegar de 2 a 3 secretarias e no mínimo dobrar o nosso time de diretores para estar apoiando e assumir os compromissos com o presidente Jorge, compromisso com os trabalhadores, compromisso com o nosso partido e respeito à categoria. Essa é uma das questões que a gente está defendendo aqui, entendeu? Tem companheiro aqui defendendo a prévia, mas não vai passar na prévia, o negócio não passa. Mas é brincadeira, é isso, companheiro? Mas a proposta nossa é de prévia. Nós defendemos a prévia na garagem. Só que nós não queremos uma prévia manipulada. Uma prévia que os caras chegam com um monte de bate-pau, com carro de dinheiro. Nós queremos discutir a regra da prévia, que nossos companheiros possam participar com igualdade de condição. E nós vamos para a prévia, porque nós ganhamos na prévia. Na prévia nós ganhamos. O time do Itaí tem condições de ganhar na prévia e nós vamos lá na prévia. Só que aqui não tem Zé Mané, não. Nós estamos aqui nesse sindicato algum dia, não vamos passar mel na nossa boca, jogar um companheiro lá nosso lá no Itaí jogado lá, e de qualquer jeito lá ele só toma aqui e vai lá e disputa a prévia. Nós vamos estar juntos e nós vamos pegar isso na unha. Porque nós chegamos com 2, passamos para 4 e nós temos condições de chegar a 10, viu, companheiro? Vocês precisam se unificar. Por isso que nós estamos marcando as plenárias mensal aqui, ó. Está marcada a próxima plenária, dia 13 aqui, Adilson. Dia 13. Aí é uma plenária maior. Uma plenária, nós pedimos para chamar aqui a liderança nossa do caralho. Aí nós vamos fazer uma plenária grande. E a ideia é convidar aqui o companheiro Jorge e a liderança aqui de nossa categoria para a gente fazer. É isso, as questões dos informes. Se algum companheiro acha que nós não vamos entrar aqui nos detalhes da negociação, da chapa, porque nós estamos dizendo, primeiro vamos discutir a campanha salarial. É 13 de maio a reunião aqui, não é isso, Gregório? Então é esse o desafio, companheiro. Então cada um que está aqui, pegar o dia 13 de maio, para que a gente faça uma grande plenária aqui, e com certeza, quem sabe, com uma boa campanha salarial, para a gente nos orgulharmos de ter participado de uma grande campanha salarial. Tá bom, gente? Boa vitória, pessoal. É isso. Valeu, Carnegão. No final nós abrimos aí pro pessoal dar uma palavrinha aí. Antes de passar aqui pro companheiro Amazonas, eu queria dar um informe aí. No dia 25 do 4, nós vamos ter eleição lá na Mob Brasil, na antiga Para Todos. Queria estar convidando a todo esse time aí que puder estar presente lá para ajudar os companheiros crassistas, para nós dar um show lá naquele pessoal do resgate lá. Vou estar passando aqui pro companheiro Amazonas aqui para dar uma palavra para vocês aí. Boa noite. Hoje eu acordei, eram umas 6h30 da manhã. E acordei tarde, né? Porque na segunda-feira eu acordei 1h30 da manhã, porque o perninha me levou para a garagem. Mas eu acordei 6h30 da manhã hoje, peguei a agenda intensa e vi que na agenda estava lá 16 horas, uma plenária com os condutores. Aí, eu que agora estou andando de paletó e gravata para cima e para baixo, eu falei, bom, eu vou procurar aqui uma vestimenta melhor para relembrar os velhos tempos, quando a gente batia alavanca aqui nessa cidade. E aí eu peguei uma camisa azul, que eu usei aí por 20 anos. Aí eu chego aqui, pra gente ficar tudo igual, de azul, eu pensei até fazer uma foto bonita para mandar pro Chaves, o substituto do Chaves, nosso companheiro motorista também de ônibus, Maduro, que essa semana eu fiz um pronunciamento na Assembleia falando da importância da gente eleger o Nicolás Maduro lá como presidente da Venezuela, para dar prosseguimento ao brilhante trabalho feito pelo Hugo Chávez, que morreu recentemente, mas fica aí a sua história. Aí eu chego aqui, tá todo mundo de vermelho, falei, tá bom, tá valendo.
Aí me deram uma garrafa de cachaça. Aí eu botei aqui na mesa e falou, pô, mas aí o futuro presidente da CTB vai sair daqui de São Paulo, vai voltar lá para Bahia, que lá eles não bebem, eles comem água, né? E vai dizer o seguinte, só tem cachaceiro lá, daqueles motoristas lá, e a nossa situação ia ficar difícil. Mas eu queria aqui cumprimentar o Nivaldo Santana, acabou de chegar da Venezuela, estava lá levando o apoio do PCdoB e da CTB para esse processo, que certamente será vitorioso na semana que vem lá na Venezuela. Cumprimentar aqui esse militante antigo da categoria, sempre uma referência, uma pessoa que eu aprendi muito, companheiro Gregório. Aliás, na semana que vem deve sair alguma coisa, eu fiz uma gravação de mais de 1 hora na TV Assembleia, contando um pouco da nossa história aqui nessa categoria. Antes disso eu tinha levado o presidente da CTB. O primeiro operário que eu levei para entrevistar na TV Assembleia foi o Onofre, presidente da CTB, metroviário, peão do trecho que nem nós. Ele deve sair nesse dia também. Quero cumprimentar aqui o Perninha. Eu fui... Se continuar assim, você vai continuar na diretoria, viu? Eu estive lá na garagem do Perninha essa semana, cheguei lá, era 3 horas da manhã, e eu fiquei muito surpreso o quanto vai mudando, né? Hoje tem até cafezinho para os trabalhadores, pão ali com manteiga e etc. E eu pensava que era a empresa que estava bancando isso. Ainda não é a empresa, né? Quem banca isso são os trabalhadores através de cotização organizada pelo Perninha. Mas gostei muito do que vi ali, né? A valorização dos trabalhadores em todos os aspectos. Queria cumprimentar o Zé Carlos Negrão, essa figura toda conhecida por todos aqui, que vem se destacando muito, e tenho certeza que se uma hora nós tiver que ocupar a presidência do sindicato, ele está preparado. Só cuidado para não levar um rodo que nem eu levei, né? Eu me preparei 20 anos para ser presidente do sindicato, quando chegou a minha vez, o Gregório, não, agora não, você vai ser vereador. Eu falei, tá bom. Aí lascou, porque ele perdeu a eleição e ficamos sem o apoio na Câmara também. Perdeu todo mundo, apesar de... Cumprimentar aqui o Adilson, agradecer aqui a presença, Adilson. Tem uma plenária aqui dos condutores, motoristas, cobradores, pessoal da manutenção, fiscalização, uma categoria que eu tenho muito orgulho de ser oriundo dela. Estou meio afastado aí, vira e mexe, o partido nos dá umas atribuições. Fiquei 7 anos dirigindo a Agência Nacional do Petróleo. Foi uma experiência assim muito importante. E aqui esse clube está sempre cheio de condutores, né? Tem aqui o Gregório, presidente do CMTC Clube, o Cipó. Cadê o Cipó? O Cipó também está lá no fundão. Ele é que é responsável por essa cachaça aqui, para quem não sabe. Bom, companheiros, eu queria dizer o seguinte. Faz pouco mais de 2 meses que nós tomamos posse como deputado estadual. E a nossa luta do dia a dia, a luta no parlamento, a luta no movimento sindical, a luta no movimento social, os diversos movimentos que o PCdoB participa, a gente nunca se deixa se perder pelo dia a dia. As lutas cotidianas, elas são importantes. A luta no local de trabalho, a representação dos trabalhadores no local de trabalho, de moradia, associações, elas todas são fundamentais. Agora, é fundamental também que a gente esteja muito sintonizado com as lutas gerais do nosso país. Recentemente, esse projeto Lula-Dilma, que o PCdoB faz parte, junto com outras forças progressistas, completou 10 anos. 10 anos de avanços, 10 anos de conquistas, 10 anos de valorização dos trabalhadores. Tivemos redução nos índices de desemprego. Daqui a pouquinho nós já estamos numa situação de pleno emprego. Estamos com menos de 5% de desemprego no nosso país. Tivemos muitos avanços, é inegável, mas ainda precisamos avançar cada vez mais. No último dia 6 de março, nós realizamos uma grande marcha das centrais lá em Brasília, para dizer para Dilma que é importante que ela dialogue com os empresários,
mas é importante também que ela dialogue com os trabalhadores. Tem temas importantes de interesse dos trabalhadores que ainda nós não conseguimos resolver nesses 10 anos. O fator previdenciário, que tanto prejudica aqueles que se aposentam, não pode continuar no nosso país. Nós precisamos reduzir a jornada de trabalho para criar mais 2,5 milhões de emprego no nosso país, para dar mais qualidade de vida para o nosso povo. Nós precisamos fazer algumas reformas importantes, como a reforma trabalhista, mas não para retirar direitos, como queria Fernando Henrique Cardoso, mas para conquistar mais, avançar mais nos nossos direitos. Portanto, esses são desafios que estão colocados para nós nesse próximo período. Este ano é um ano importante, é um ano que nós vamos realizar o 3º Congresso da CTB, a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, que tem crescido muito no país inteiro, apesar de termos alguns reveses aqui em São Paulo, particularmente na capital. Mas a Central tem crescido bastante, que majoritariamente vem sido dirigida pelo PCdoB. Eu pretendo, inclusive, tinha por uma sugestão, inclusive, do Nivaldo Santana, fazer uma sessão solene na Assembleia Legislativa para homenagear os 5 anos de criação dessa central, que é a nossa central, que é a CTB. Esse ano também nós teremos aí o congresso do nosso partido, aqui a maioria aqui é do PCdoB. É um momento importante, onde nós vamos passar em revista a nossa tropa, vamos passar em revista a nossa política. É um momento onde a gente vai aprofundar o debate no país inteiro, principalmente avaliando esses últimos 10 anos de governo democrático e popular de Lula e Dilma. Portanto, os desafios são enormes. E no meio disso tudo, nós temos aqui o nosso mandato. Nós temos 2 mandatos na Assembleia Legislativa, que é o da Alessi Brandão e o nosso mandato agora. O Pedro Bigardi foi eleito em Jundiaí, então abriu a perspectiva da gente assumir o mandato definitivamente por 2 anos. É lógico que não é bem 2 anos. Quando você inclui o calendário eleitoral, encolhe um pouco mais, cerca de 1 ano e meio. Portanto, nós temos meio mandato. Para quem tem meio mandato, não pode perder tempo. Nós temos que trabalhar dobrado. E é isso que nós temos procurado fazer nesses pouco mais de 2 meses de mandato. Trabalhando muito sintonizado com os interesses do nosso povo. E a gente não tem dúvida de qual é o destino, de qual é o foco do nosso mandato. É a defesa dos trabalhadores, é a defesa do movimento social, é a defesa daqueles que dependem do serviço público, é dos mais carentes do estado de São Paulo. Foi assim que Nivaldo Santana, foi assim que Jamil Murad, Ana Martins e tantos deputados que passaram pela Assembleia trabalharam com foco na defesa daqueles que mais necessitam. Porque o rico, aqueles que têm mais dinheiro, quando depende do serviço público e estiver ruim, eles se viram. Se a saúde estiver ruim, ele compra a saúde. Se a segurança pública estiver ruim, ele contrata carro blindado, compra segurança. Se a educação estiver ruim, ele contrata a melhor educação para os seus filhos. Mas para os trabalhadores, para o povo mais pobre desse país, desse estado, dessa cidade, o serviço público é a única opção. Por isso o foco do nosso mandato é a defesa do serviço público, é a defesa dos servidores públicos, porque nós não podemos oferecer um serviço público com qualidade para a população do nosso estado, se não valorizarmos os servidores públicos do nosso estado. Portanto, os desafios são grandes. Quando exerci o mandato de vereador aqui nessa cidade, nós fizemos um mandato focado com os interesses dos trabalhadores e principalmente os interesses dos trabalhadores em transporte. Tenho orgulho de ter sido o primeiro vereador motorista eleito nessa cidade e agora o primeiro deputado a tomar posse também na Assembleia Legislativa de São Paulo. E aqueles projetos que nós transformamos em lei na cidade de São Paulo, nós vamos procurar agora também transformar em lei em todo o estado de São Paulo. A lei dos cobradores garantiu o emprego de 20 mil cobradores, mas no estado de São Paulo nós temos mais de 80 mil cobradores de ônibus. Foi o primeiro projeto de lei que eu protocolei na Assembleia Legislativa de São Paulo, foi o projeto para garantir o emprego dos cobradores. Eu sei que isso não é fácil.
Eu sei que existe muito interesse em jogo. Eu sei que os empresários vão se mexer para não deixar essa lei ser aprovada. Mas eu acho que a mobilização dos trabalhadores, a mobilização dos mais de 70 sindicatos que faz parte da federação, certamente estarão atentas para poder garantir o emprego dos cobradores. O segundo projeto de lei aprovado na Assembleia foi o mesmo que nós transformamos em lei na capital. É que acaba com o motor dianteiro. O motorista de ônibus que dirige um ônibus por 25 anos, ele tem problema de audição, de circulação, ele tem um conjunto de problemas de saúde provocado pelo barulho do motor e pela quentura do motor. Não é à toa que os motoristas de ônibus se aposentavam com 25 anos de trabalho, mas o Fernando Henrique surrupiou e tirou esse direito dos trabalhadores. E não é à toa que os motoristas aposentavam com 25 anos, é porque a partir desse período ele está com a sua saúde comprometida. Mas infelizmente o governo Fernando Henrique acabou com a nossa aposentadoria especial, mas a luta deve continuar para a gente buscar esses nossos direitos. E o projeto de lei que propõe a substituição dos ônibus com motor dianteiro por motor traseiro, assim como nós fizemos aqui na capital, já está tramitando. Tem um outro projeto que nós não conseguimos aprovar na capital, mas que nós já protocolamos na Assembleia. É o projeto que propõe que a fiscalização do sistema seja feita pelo poder público. O poder público não pode se ausentar de serviços essenciais, particularmente os serviços de transporte. Não pode a raposa tomar conta do galinheiro, não pode as próprias empresas se autofiscalizarem. E essa semana, numa reunião com o secretário dos Transportes, eu dizia isso para ele, que é fundamental que o poder público esteja presente em serviços essenciais, entre eles a área de transportes. Eu fiz uma pesquisa na Assembleia e descobri que lá tem 82 comissões, 82 frentes parlamentares de defesa de tudo que vocês imaginaram. Mas eu não vi lá uma frente parlamentar em defesa dos trabalhadores em transportes. Já protocolamos e a comissão já está criada. E nós vamos, através dessa frente parlamentar em defesa dos trabalhadores em transporte, não só de ônibus, mas metroviários, taxistas, ferroviários, todos aqueles que trabalham direto e indiretamente no sistema de transporte. Portanto, eu creio que com esses projetos, com essas iniciativas, a gente cumpre compromissos assumidos em 2010, quando disputamos as eleições aqui no estado de São Paulo. E eu queria, companheiros e companheiras, ir concluindo, dizer que esse é o mandato popular, é o mandato participativo, é o mandato dos trabalhadores, e não poderia ser diferente, não só porque é o mandato de um comunista, mas é porque também, se eu fizesse ao contrário, eu estaria depondo contra a minha origem de trabalhador, de operário, de batedor de alavanca, daquele que mora na periferia e que sempre priorizou defender os interesses dos trabalhadores. Portanto, nosso mandato vai ser popular. Eu vejo aí muitos vereadores e deputados dizer que o seu mandato é popular. Quando você vai ver de popular, não tem nada. Agora, esse é um mandato que não é meu, é o mandato do PCdoB, é o mandato dos trabalhadores, é o mandato da camada mais pobre do povo de São Paulo. Portanto, o sucesso desse mandato não depende só de mim, não depende só da minha equipe, depende de cada um de vocês, de cada cobrador, de cada motorista, de cada fiscal, de cada trabalhador do setor de manutenção e de outros setores que nós também procuramos ampliar. Nos últimos 7 anos, nós travamos uma grande guerra em São Paulo e ganhamos essa guerra dirigindo a Agência Nacional do Petróleo, porque nós moralizamos o mercado de combustível em São Paulo. Outros não conseguiram fazer isso nas gestões que passaram por aí. Precisou colocar um chapéu de bico para poder dirigir a Agência Nacional do Petróleo e moralizar o mercado de combustível em São Paulo. Portanto, companheiros e companheiras, tem muitas mulheres aqui. Eu fiquei muito surpreso com a quantidade de mulheres que eu vi lá na garagem do Perninha, na antiga Para Todos. Isso também é um avanço importante. Eu me lembro quando eu entrei na CMTC, nós tínhamos uma única mulher motorista de ônibus. Tinha bastante cobradoras, mas mulher tinha poucas. E eu acho que esse processo de abrir mais espaço
só ser cobradora, mas também ser motorista e trabalhar em setores essenciais na área do transporte é fundamental. E a regulamentação, essa semana retrasada, da profissão de doméstica, mostra também que o governo Dilma está na linha certa, como a profissão de motorista, que só agora veio ser regulamentada. Eu queria concluir aqui dizendo para vocês que a gente precisa fazer reuniões com muita frequência como essa daqui, para a gente estar sintonizado. E aqui, para quem é da Zona Leste, no próximo dia 20, nós vamos estar inaugurando o escritório do nosso mandato, lá em São Miguel Paulista, para estar perto dos trabalhadores, do povo, de onde eu passei a vida toda, que é a Zona Leste de São Paulo. Sem considerar as demais regiões, que é fundamental para o sucesso do nosso mandato. Mas é a partir ali da Zona Leste que a gente pretende também irradiar ali as ações do nosso mandato. Eu queria então aqui agradecer a cada um de vocês, dizer que esse mandato tem tudo para ser um grande mandato, é um mandato curto, mas eu tenho certeza que vai ser um mandato realizador, um mandato de briga, de luta, assim como tem sido aí a nossa categoria dos trabalhadores do transporte. Até a vitória e viva os trabalhadores! Viva o CTB! CTB! A luta é para valer! CTB! A luta é para valer! Até a vitória, companheiros! É isso aí, camarada Amazonas. Estava conversando com o Fernando aqui. Eles vão abrir Não, hoje é mesmo. É dia 9, uma sexta-feira. Certo? Dia 9. Passa aqui no seu dedo e depois tudo agora. Boa noite, rapaziada. Antes de passar para o programa, eu queria deixar uma palavra aqui na prefeitura, são definidas as presidências do nosso país, depois do Gomes, aí o Amaury falou que era a palavra. Boa noite a todos e a todas. A gente da Novo Horizonte vem aqui apreciar essa plenária aqui com a gente participar, né? E agradecer essa mesa aqui, parabenizar essa mesa aqui composta por todos. Não vou falar o nome de todos aqui, porque são vários, né? E hoje, pessoal, nós viemos aqui colher mais informações, porque essa reunião aqui para nós é muito importante. A Novo Horizonte nunca participou de uma plenária desse porte aqui. Hoje nós conseguimos chegar um pouco atrasado, mas chegamos. E eu vou falar pouco. Eu acho que nós temos que muito apoiar a CTB, o mandato do nosso deputado Amazonas aqui, porque ele, hoje existe o cobrador, porque foi ele que criou a lei e garantiu até hoje. O motor traseiro, como ele falou também, é a lei dele. E muitos na garagem não conhecem, e às vezes estão falando pelo governo. Então, todos que vieram aqui da Novo Horizonte, e correm esse movimento aqui do condutor classista, que quando alguém estiver falando mal do nosso vereador, procura colocar, perguntar o que ele fez para vocês, coloca a lei, começa a falar a lei que ele implantou, para a gente conseguir eleger esse deputado que nós estamos precisando. E nós pedimos para ele também, a CTB, o nosso deputado, que faz uma visita na Novo Horizonte, porque a nossa empresa está esquecida, entendeu? Nós vamos na Assembleia, no sindicato, e nós discutimos falar de todas as empresas, mas a Novo Horizonte é a única que fica lá embaixo. Entendeu? E hoje nós estamos passando uma dificuldade muito grande, e nós precisamos do apoio dos nossos deputados, as nossas centrais, os nossos outros sindicatos aqui, porque para a gente tentar sobreviver, para não chegar no amanhã, não acontecer em 2003, o nosso
O nosso secretário do transporte que nós elegemos hoje, aconteceu uma infelicidade e nossas empresas fecharam. E a Novo Horizonte a gente não quer que aconteça isso. Então a gente já pede apoio de todos. Boa noite a todos e obrigado. É isso aí, Luana. Com certeza o Amazonas vai lá no Novo Horizonte. Só marcar lá no gabinete. O homem chega cedo, viu? Toma cuidado para não chegar primeiro que você. Passar aqui para o Zé Carlos, que ele quer fazer uma correção aqui na data da próxima reunião. Bom, pessoal, eu falei aqui que a data do nosso encontro era dia 13. Não é dia 13. Não é dia 9. Tem uns caras me sacaneando aqui. Também não é dia 9. É numa sexta-feira, dia 10. Tudo bem? Agora não tem erro. É sexta-feira, dia 10. E a outra coisa também. Nós falamos aqui, esquecemos de falar de um fato importante que aconteceu. O presidente Jorge chamou uma assembleia junto com essa diretoria e aprovou a criação da Secretaria do Setor de Manutenção. Isso é uma vitória para os companheiros do setor de manutenção. E o Sandrinho falou 10 minutos aqui porque ele é o nosso representante do setor de manutenção e a manutenção está aqui em peso, tá não, gente? Parabéns, Sandrinho. É isso aí, pessoal. Vou aqui dar o pessoal do gabinete do Amazonas aqui, eu vou apresentar ele para vocês. Ô, Breno, olha essa cara de ah, mas depois você fala. Eu vou apresentar o gabinete. Vamos pegar cartão aí do chefe de gabinete, deu o nome dele.